Olá pessoal, nós estamos aqui em mais uma edição do podcast do Cibima, dessa vez na 16ª Conferência de Treinamento em Aconselhamento Bíblico. Hoje nós estamos aqui com o pastor Maurício, que é um dos nossos professores da ABCB, está mais um ano aqui com a gente no Cibima, e eu vou começar pedindo então que ele se apresente. O pastor Maurício pode se apresentar um pouco melhor, falar do ministério dele, quem ele é, depois a gente vai bater um papo aqui sobre aconselhamento, ministério, vida, família. Pastor Maurício, boa tarde, Pastor Maurício, bem-vindo, né? Vai fazer corte, né, Johnny? Ou não? Vai não? Então tem que começar de novo? Pode? Vai ficar assim mesmo. Pastor Maurício, bem-vindo. É ao vivo, né? Tá bom. Pastor Maurício, seja bem-vindo aí ao nosso podcast aqui do Cibima. É uma alegria ter o senhor aqui com a gente. Então fica à vontade, se apresente aí para a turma que vai nos assistir. Tá, joia. Boa tarde, prazer é meu. Muito bom estar aqui. Já é terceiro ano que eu venho, né? Aí. Vocês estão me aguentando há 3 anos. Maurício, sou pastor ali na Igreja Batista Nova Aliança, em Campinas, São Paulo. Uhum. Antes disso, eu e a esposa, né, a gente foi missionário entre os índios Yanomami e Roraima por 3 anos. Aí depois desse período, voltando para a nossa igreja, a igreja que eu conheci a Cristo, né, quando eu tinha 20 anos de idade, eu já tenho 54, estou nessa igreja a vida inteira. E agora sou um dos pastores, né? Então a igreja foi fundada como um centro de aconselhamento bíblico mesmo. Desde o começo, essa era a visão de alcançar, ajudar pessoas a crescer por meio do aconselhamento. Sou casado com a Flávia, vai fazer 29 anos esse ano. Temos 3 filhas adultas, 25, a Clara 25, a Elisa 23, que casou ano passado, e a Júlia 21. Então, graças a Deus, todos andando com o Senhor. Estamos aí. Muito legal. Então, para a gente começar, talvez muitas pessoas não conheçam bem sobre aconselhamento, né? E até muitas vezes criam alguns espantalhos, né? O que é que nós podemos dizer, então? Como é que o senhor diria ou explicaria para os nossos ouvintes o que é aconselhamento bíblico, né? Ok. Bom, aconselhamento bíblico é entender que a gente tem na palavra de Deus a nossa vida descrita ali, né? Termos sido criado pelo nosso Deus, e o aconselhamento bíblico vai ajudar a pessoa, seja um cristão, lógico que é focado nisso, para viver para a glória desse Deus, conduzindo a sua vida dessa forma, né? Resolvendo aquilo que talvez esteja impedindo de continuar crescendo em Cristo. E se a pessoa não é cristã, lógico que não é um aconselhamento propriamente dito, mas ela vai ser levada por meio do Evangelho a conhecer a Cristo, para aí sim também experimentar esse crescimento, poder entender e viver de uma forma que ela foi feita para viver, que é mostrando quem Deus é na vida dela, né? Aprendendo a lidar com as situações da vida, do dia a dia, coisas que a gente pode considerar grande ou pequeno, mas de forma bíblica, que a Escritura ensina a gente viver, como Deus preparou para nós, né? Nosso lema do aconselhamento bíblico é: a Bíblia tem todas as respostas, né? E nós acreditamos de fato nisso. Nós não fazemos isso só como um lema ou algo que nós achamos bonito. O que nós queremos dizer, ou como é que tem sido de fato sua experiência com essa verdade, que a Bíblia tem todas as respostas? Ajudar as pessoas, realmente a gente acredita nisso mesmo. Então, ajudar as pessoas a compreender e a viver, né, praticar a palavra de Deus aplicada à situação que ela está vivendo naquele momento, com aquele problema que ela trouxe, aquele sofrimento, entender que ela não precisa de nenhum outro recurso para aprender a viver, com exceção da palavra de Deus. Ali tem todas as respostas realmente, ela é suficiente, a gente ensina e procura viver dessa forma e mostrar que nada vai ser acrescentado, né, a palavra de Deus. Não existe sabedoria fora do conselho de Deus. Uma vez que a pessoa aceita, compreende isso, então ela pode aprender a viver dessa forma e experimentar o fruto disso na vida dela, que é ver
Deus transformando a vida dela, que ela viva não com foco em si mesma, mas focada em amar a Deus e os outros, né? Como Deus planejou. Amém, amém. Dentro ainda desse nosso primeiro momento falando sobre essa questão do aconselhamento bíblico, né? A ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, da qual o senhor e eu também nós fazemos parte, ela tem propagado o aconselhamento bíblico no Brasil e tem sido uma bênção, né, para a igreja. E eu queria perguntar para o senhor, nessas suas conferências que o senhor tem participado, tanto aqui em Fortaleza quanto em outros lugares aí do Brasil, como é que essas conferências têm marcado a sua vida e o que o senhor tem levado assim, para a sua vida pessoal, para o seu ministério? O que tem marcado o senhor nessas conferências? E se já aconteceu algo aqui, uma dessas conferências que ele marcou, que o senhor tem lembrando aí dessas experiências? Sim, Quando teve a primeira conferência aqui no Brasil pela ABCB foi em Águas de Lindóia, né? Estava lá com a esposa, foi a primeira conferência, a gente tinha lá por volta de... Eu não fui professor, eu fui aluno, né? Tinha 180 pessoas, mais ou menos. Nossa. Então, foi um começo, né? 180 pessoas, com parceria com a Igreja dos Estados Unidos também. Depois de algumas conferências, a gente viu ali mais de 1.000 pessoas. Nossa. E isso foi interessante porque a gente vê, assim, o interesse, até mesmo de pessoas que eu sabia que estavam ali, depois de alguns anos, pessoas que na minha cidade, por exemplo, que é lá em Campinas, a gente sabe que tem igrejas ali que não creem na suficiência das Escrituras, na inerrância, né, nessa parte da teologia, e estavam buscando fazer curso de aconselhamento bíblico. Isso foi uma das coisas que eu achei muito boa, assim, porque assim, a gente pensando, as pessoas trouxeram realmente... Teve pastores da cidade que pediram para dar curso na igreja deles, para a ABCB, ela disponibilizar os professores, né? E isso tem sido muito bom, né? Ver pessoas que eles estão descobrindo esse valor de usar somente a Escritura, ao invés de reagir, né? Não conhecer e reagir, isso aqui eu não quero, não concordo. As pessoas estão buscando isso. Acho que já teve talvez uma saturação de perceber que as teorias humanas para lidar com o ser humano não estão funcionando, né? Então, estão buscando isso. Aqui, nas conferências que eu tenho vindo aqui, é muito legal. Por exemplo, eu tenho dado mais aula no módulo 1 e módulo 2. O módulo 1, você vê os alunos, né, aquela sede, o rosto das pessoas assim, de querer, assim, puxa, tá na Bíblia essas coisas, né? Estamos descobrindo isso, então, estamos descobrindo. As pessoas fazem perguntas, elas estão interessadas, né? Até assunto polêmico mesmo, já aconteceu por exemplo, criação de filhos. A gente sabe que tem princípios ali que mexem com a vida dos cristãos, né? Já ouvimos tanta coisa do outro lado que parece estranho que a Bíblia colocou para nós, apesar de ser certo, seguro, mas essas reações também são boas, porque a pessoa está pensando, né? A gente tem muitas pessoas que a gente conhece que no começo tinha uma reação antagônica a se submeter à palavra de Deus, né? A pessoas que participaram de uma conferência como essa, e hoje são conselheiros bíblicos, porque Deus, pelo Espírito Santo, mudou o coração da pessoa. A pessoa está servindo a Deus agora nessa área. Então, acho muito bom as conferências, a gente fica muito animado de participar, né? De ver a quantidade de gente. Cada ano que eu venho aqui também, acho que aumenta, né? Tem mais gente interessada, classe lotada, né? Essa foi mais ou menos também a minha... quando eu participei da primeira vez na conferência aqui em 2017, né? Eu ouvi falar em 2016, 2017, quando eu fui para a conferência ainda lá no centro de eventos, e foi muito impactante de ouvir. Por que eu nunca ouvi isso, né? Assim, sobre essas verdades das Escrituras, e estava no meu primeiro ano de seminário, graças a Deus por isso, né? Então, boa parte da minha formação me ajudou muito. Então, assim como o senhor tem realmente visto aí, isso foi uma verdade na minha vida, né? E hoje, pela graça de Deus, assim, também, como o senhor dando aula, né, aqui na conferência. Então, uma bênção de ver essas coisas acontecendo. E, diante disso, qual a sua perspectiva para a vida da igreja, né? Assim, a gente tem visto que, assim como tem crescido muitas vezes essas teorias humanistas, mas, por um outro lado, eu acho que no contrafluxo, eu também tenho visto um interesse maior de uma boa parte de igrejas pela questão do aconselhamento.
Não sei se muito pelaquela coisa, a gente vai lá testar e estão vendo que não deu certo e está voltando, né? Então, como é que o senhor tem visto a sua esperança para as igrejas, seja mais perto ou pelo que o senhor tem visto, qual a sua esperança em relação ao aconselhamento bíblico para as igrejas no Brasil, pastores, líderes, como é que o senhor tem pensado sobre isso? Uma coisa que eu tenho visto é que uma esperança, né? Que as igrejas não vejam o aconselhamento bíblico como um ministério, por exemplo, da BCB ou, né, do CIBIM, uma coisa assim, isso aqui é uma parte, né, da vida, isso aqui não faz parte da teologia da nossa igreja, não queremos colocar como se fosse um ministério a mais. Então, tenho esperança que isso deixe de acontecer, né? Quanto mais pessoas conhecerem do que se trata, ver o benefício para o corpo, né? As pessoas tratando a vida delas. Os pastores, geralmente os pastores, os líderes, que são os responsáveis para que aquilo seja implementado ali dentro, que é difícil. A gente sabe que tem os membros da igreja, eles participam às vezes de uma conferência e alguns já falaram que chegando na sua igreja não tem aquilo, porque não tem apoio, é uma coisa que é meio estranha lá dentro. Então, a esperança é que isso não fique acontecendo, né? Que haja uma correção para entenderem que a vida normal cristã é o uso das escrituras na vida das pessoas e não precisa de mais nada, não precisa, assim, a gente sabe que dá trabalho para o ministério pastoral, você é pastor, tu sabe disso. Agora, esse é o trabalho, né? É o que Paulo falou lá em Atos 17, Atos 20, aliás, né? De gastar tempo com a igreja de Éfeso ali, lidando com as pessoas dia e noite, falando sobre a palavra de Deus, tentando aconselhar, até chorando ele fala. Então, esse é o trabalho, né? Para as pessoas entenderem que, uma vez que a palavra vai ser aplicada na vida delas, vão ganhar esperança, vão aprender a lidar com as suas vidas, vão ajudar outros a fazer a mesma coisa. Então, para que aquela vida normal, né, do habite ricamente a palavra de Cristo em vós, aconselhai-vos mutuamente, que isso aconteça. E uma conferência dessa desperta e equipa para isso, né? E aí, como o senhor citou nesse texto lá de Colossenses, de a palavra de Cristo habitar ricamente em nós e depois nós aconselharmos. A ideia de teoria e prática, né? Eu conheço a palavra e eu pratico. E fazendo um link sobre isso, né? Assim, o senhor como conselheiro, né? E pastor, mas antes de tudo, né? Como nós sabemos, marido, pai, né? Já há quase 30 anos de casado aí, pela graça de Deus, isso é uma benção grande. Que eu tenho quase de idade, o senhor tem de casado, né? Eu estou chamando o senhor de velho, tá? Sim, sim. Você vai chegar lá, com a graça de Deus, eu espero. Eu estou fazendo 10 anos de casado esse ano, então dá um terço aí, né? Mas eu tenho visto que o aconselhamento bíblico na minha vida foi de importância crucial, né? Assim, na vida prática mesmo, princípios que, tanto nos momentos que a gente... eu não estou indo de acordo com a palavra de Deus, a autoconfrontação, o que eu tenho que fazer aqui, também quanto na vida da minha esposa, de encorajar os meus filhos também, 2 filhos pequenos criando. Mas a sua experiência como pai de três mulheres, né, e casado, como é que o aconselhamento bíblico tem esse impacto na sua vida como marido e pai aí, essa sua experiência também na vida familiar? Tá. Posso falar um pouco da minha experiência como solteiro? Pode, sim. Fica à vontade. Tá bom, porque eu agradeço a Deus mesmo, porque no ano que eu me converti, eu fui um dos pastores da igreja, era o pastor Bill Moore. E um dos conselheiros também, né? Os conselheiros, né? Ele que é um fundador, né? Isso. Então, os fundadores ali. Mas interessante que eu vejo, José, pela soberania de Deus, direção dele, me colocou assim para fazer em Campinas. Ninguém falava disso, não tinha ninguém, nenhuma igreja que falava de aconselhamento, e a nossa estava começando, né? Eu era um novo convertido, tinha 1 ano no máximo de convertido, e ele falou, acho que você precisa fazer um curso de aconselhamento bíblico, que era de um pastor conhecido nosso. O pastor estava começando o ministério de aconselhamento, e não era uma igreja local, mas estava um centro de aconselhamento, né? E fui lá fazer esse curso.
nesse curso, tinha que escolher um tema, uma área da vida para tratar. Fui tratar justamente de uma luta minha, né, que trouxe, né, a gente se converte, mas traz do passado muita coisa para ser transformado. Então, trouxe aquilo para ser tratado. Então, ouvi um monte de coisa que eu precisava ouvir, verdades difíceis, mas boas de ouvir, né, ligado à área como área afetiva, como eu vivia totalmente fora da vontade de Deus antes de conhecer a Cristo na área de relacionamento, né, com as meninas e tal. Então, isso, percebi assim, puxa, que efeito que teve na minha vida. E aí eu percebi, puxa, isso aqui é o que tem que fazer a vida inteira. Então, ali já comecei a perceber, poxa, isso aqui é um equipamento, né, e cada aluno ali ia compartilhar uma área da vida diferente da outra. Então eu percebi, tem tudo aqui, está tudo na palavra. Isso, então assim, eu casei, né, depois de alguns anos, aí a gente teve as 3 meninas, tudo, graças a Deus. Mas uma coisa, assim, no seminário o professor falava assim, Deus não, nós somos pais imperfeitos, vão ser de pais de filhos imperfeitos. Agora, eu percebo, apesar de enfrentar as lutas familiares no casamento, com a criação de filhos, que é comum, é normal, a gente é tudo pecador, mas eu percebo assim que o fato de confiar que a palavra de Deus tem as respostas mesmo, nunca nos deixou desesperados. A gente, claro, vai buscar ali dentro, às vezes você sabe, às vezes você não sabe, precisa de ajuda, precisa de um conselheiro te acompanhando, né, um pastor, um amigo, enfim, mas nunca bateu um desespero de falar, puxa, não temos para onde ir, não temos o que fazer. Não, a gente sabe que está lá dentro, está na palavra. Só, assim, vamos descobrir qual que é o problema que a gente está enfrentando, vamos aprofundar nisso aqui, porque nós temos solução segura, nossa vida está garantida dentro da palavra de Deus. Então, criando as filhas, mesma coisa, as lutas dela, os problemas que elas trazem, que compartilham com a gente, comigo, com a Flávia, não há desespero, né? A gente sabe, puxa, Deus nos deu tudo, realmente, para lidar com o nosso coração, lidar com nossas intenções, nossas emoções, e é completo, realmente. Então, isso é muito bom ter essa segurança, a gente vai aprendendo, e sempre vai estar aprendendo a praticar a palavra, às vezes com uma vontade maior, outras vezes com mais resistência, mas estamos nesse caminho, esse caminho é seguro. Então, isso é uma bênção, né? Pegando esse fio, né, da família, é muito interessante quando a gente tem por base, né, a suficiência das Escrituras, e isso aplicando à nossa família. Mas ao lidar com as famílias dos outros, né, como pastor, e nem sempre as coisas vão ser como a gente gostaria, como o senhor mesmo já citou, né, e que o nosso papel é lidar com problemas, né? Qual é que tem sido os maiores desafios que o senhor tem visto em lidar com as famílias? Seja em casamentos, criação de filhos, quais são os desafios que o senhor tem visto assim? Olha, comumente isso aqui eu tenho visto acontecer, e seja prático ou teórico, se o senhor estiver lembrando de alguns. Acho que um desafio é justamente esse, né? A gente aconselha na igreja pessoas lá de dentro, lógico, e pessoas de fora também, quando não tem, a gente percebe que não tem, ou não faz parte de uma igreja local, ou se a pessoa não tem realmente um pastoreio, a gente até vai entrar em contato com o pastor, se ele, né, permite, orienta, tal, quer participar, enfim. Mas a dificuldade é o cristão acreditar mesmo que ele só precisa aprender a andar biblicamente. Porque normalmente a pessoa, principalmente quando vem de fora da igreja, ela já vem, que diz aquele termo, né, psicologizada. E normalmente usando medicamento desnecessário, porque ela está buscando um alívio. Isso. E ela, ou na ingenuidade, não interessa, né, no sofrimento, enfim, ela é muito mais crente em coisas que não tem nenhuma comprovação, mas tem um efeito, muitas vezes, danoso na parte interna da vida dela, na mente, enfim, e não acredita que é só a Bíblia que ela precisa de um acompanhamento, de uma prestação de conta, de
discipulado, né? O aconselhamento e discipulado se misturam o tempo todo, né? Se chama de aconselhamento porque às vezes um problema fica um pouco mais grave, algo mais profundo, mas ela acredita na teoria como cristã, mas na prática aquela atitude, né? De, não, mas tem mais alguma coisa? Isso aí eu já ouvi, já sei. Não, ela não sabe praticar, ela não sabe viver. Ela pode ter ouvido, mas ela Jesus nunca falou para nós ensinarmos as pessoas. Isso não era a grande comissão, é ensinar a obedecer. Então, ela não sabe obedecer aquilo. Ela sabe, ela ouviu aquela verdade, mas ela não sabe aplicar na vida dela. Então, de certa forma, na prática, ela é descrente em relação ao que ela mesma sabe. Por isso, ela vai buscar em qualquer outra coisa, ela acha que tem mais esperança na opinião de alguém que nem a conhece, nem quer conhecê-la, na verdade, do que alguém que está interessado em buscar andar junto, aplicar a palavra de Deus, ou seja, torná-la uma discípula do Senhor e ela encontrar a vida dela nesse relacionamento com Jesus. E, assim, diante disso, né, de muitos pais que realmente, né, e é uma das coisas que eu compartilho, né, com o Senhor, assim, de ver muitos casais, pais e crentes, mesmo solteiros, que têm essa dificuldade. Eles acreditam que a Bíblia é inspirada por Deus, eles acreditam que a Bíblia é a autoridade na vida deles, mas eles não acreditam que é suficiente. A Bíblia ela manda em algumas áreas, outras não, né? E muitos eu até vejo meio que desesperançado, né? Já conversei com casais ou com pais que eu não sei mais o que fazer, pastor, e parece assim que eu aplico as coisas e não dá certo e tudo. Muitas vezes foca naquela ideia do resultado, né? Até entra meio que num pragmatismo. O que o senhor aconselha para, talvez, sei lá, se alguém está nos ouvindo aí que está meio que, eu até quero acreditar na suficiência das Escrituras, mas muitas vezes os resultados não me mostram isso. Como é que o senhor aconselha ou aconselharia esses irmãos e irmãs? O que eu falaria seria assim, né? Você procura entender de verdade o que Deus coloca na palavra, o que de fato Ele promete para nós, porque acho que há muita confusão, coisas que Deus não prometeu. Por exemplo, nós não acreditamos na teologia da prosperidade, mas às vezes na prática, mesmo em igrejas que pregam a Bíblia de maneira fiel, no fundo, nós temos uma crença que o cristão, se eu estou andando com Deus, se eu sou fiel, se eu cumpro aquele programa, né, do cristão, eu não deveria estar, por exemplo, sofrendo como eu sofro, não deveria estar passando por isso não devia acontecer comigo. Ou seja, a pessoa acha estranho passar por coisas que a Bíblia falou que a gente vai passar. Se o Senhor Jesus passou por isso e falou que nós passaríamos, o que a gente está esperando? Então, às vezes, a esperança, quando você está falando, né, a questão do resultado, o que a pessoa realmente espera? Aqui, o que nós esperamos é termos uma vida transformada, sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. E isso inclui um pacote que tem coisas ali dentro que a gente gosta e que não gosta. E qual o problema? Deus está conosco, Ele não vai abandonar a gente está seguro no relacionamento com Ele. Agora, Ele não prometeu que nessa vida as coisas seriam, né, fáceis. Pelo contrário, quanto mais fiel, a Bíblia fala em 2 Timóteo, né, que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Vai ter dificuldade. Paulo dá uma lista de problemas que ele passou por andar de maneira bíblica, por ser fiel a Deus. Então, quanto mais nós formos para esse lado, a gente não vai esperar aplauso, alívio, não vai acontecer isso na nossa vida. Então, acho que essa expectativa, né, que leva a querer um resultado que não vai acontecer. Então, seria isso, você tem ver direito o que Deus definiu como a vida cristã normal, para não ter uma expectativa frustrada, porque Deus não vai fazer de nada diferente do que Ele colocou na sua palavra para nós. Amém. Também dentro daquilo que o senhor falou sobre vida pastoral, né? Fazendo um link agora, que a gente não vai esticar muito, mas pensando agora assim, como o senhor falou da sua família, seu ministério, e para como ajudar outras famílias. Mas vamos pensar agora em como a gente poderia ajudar os nossos irmãos pastores, né? Que
talvez muitas vezes não tenham tanta oportunidade de fazer uma conferência dessa, né? Ou até mesmo muitas vezes desconfiam, né? Não, eu acho que não, isso aí não vai mudar, não. Qual a importância de os pastores entender sobre aconselhamento e o impacto disso no ministério pastoral, né? Diretamente, assim, eu ouvi de um dos nossos professores, o pastor Allen Yoder, né, que ele me falou em 2018, mais ou menos. Ele disse isso para mim. Aqueles que não souberem de aconselhamento, daqui a alguns anos não vão servir para ser pastores, né? E eu até, assim, achei meio que, pastor, é isso mesmo. E ele disse assim, você vai ver da forma como as coisas estão caminhando que isso é verdade. Eu nunca esqueço dele ter falado isso para mim, né? Então, qual a importância do ministério do aconselhamento dentro do ministério pastoral? Essa frase é interessante porque eu tenho falado uma frase muito semelhante a essa para as pessoas que a gente conversa, né? Para mim, é uma coisa que eu agradeço muito a Deus ter me convertido e crescido numa igreja que ensinou isso o tempo todo, né? Ter homens que a gente pôde observar, né? Outros pastores estavam ali dentro e enxergar assim, o ministério pastoral é o ministério de aconselhamento. Não tem como fugir disso. Então, porque esse é um ministério que vai dar o trabalho, que tem que dar mesmo, o acompanhamento verdadeiro, genuíno, interesse. Então, os princípios, né, como eu falei no começo, não são... O ministério pastoral não está aprendendo com o aconselhamento bíblico. Essas coisas estão juntas ali dentro. É que a gente vai separando, até para uma questão didática, né? Mas foi o que Cristo fez, esse que ele ensinou os apóstolos, assim que foi passado no começo da igreja. Então, o envolvimento com as pessoas, na realidade, que elas estão vivendo. É engraçado, a gente tem um professor do seminário falava uma frase que assim, a gente ensina coisas e a gente vai ver o que vai fazer com elas depois. Jesus fazia o contrário. Ele partia da vida das pessoas, né? O que você quer que eu te faça? A realidade da pessoa, ela chegava do jeito que ela vinha para Jesus. Então ele ministrava de acordo com a realidade que ela estava apresentando para o Senhor, não importa qual fosse. E isso, veja, o ministério pastoral, ele como o supremo pastor, nos ensina dessa forma. As pessoas chegam e elas vão chegar com coisas que a gente nem imagina de complexidade, como é que elas sofreram, como é que elas fizeram outros sofrer, enfim, com culpa, com um monte de coisa, e sem essa visão de que a Bíblia vai dar conta da vida toda, de qualquer aspecto, você vai acabar mandando essa pessoa para alguém que às vezes não é nem cristão, não tem a mesma visão de que essa pessoa deveria viver, para quem que ela deveria viver, se é para agradar a Deus, para ter a vida nessa direção. Então, essa pessoa vai receber alguma coisa que não vai ajudar ela a viver de acordo com aquele propósito pelo qual ela está sofrendo. Por exemplo, ela chega com problema de ira, né? Então ela vem, mas tem um monte de situações envolvidas nessa questão. Ela veio com então a ponta do iceberg, né? Uhum. Se for para alguém que não crê na palavra de Deus, alguém que não vai ajudar ela a viver para Deus, ela vai receber um alívio, vai pegar um pedacinho, tá bom, estou me sentindo melhor, não estou mais batendo em alguém, não estou mais xingando, ok, mas a vida não se resume nisso. Tem muita gente que não está batendo, não está xingando, e ela vai lutar com outras coisas e vai continuar vivendo em torno de si mesma. Não vai reorganizar a sua vida para viver em torno do Senhor Jesus Cristo, para o qual todo ser humano foi feito para viver. E o cristão encontrou esse privilégio em Cristo de conseguir viver dessa forma. Então, são pressupostos completamente diferentes, que vão levar para caminhos diferentes, destinos diferentes. Então, e o pastor tem que entender que só tem essa forma de cuidar das pessoas. Não importa o que elas apresentem, levá-las a confiar em Jesus, viver com Ele aquela situação, viver com Ele a vida inteira, na verdade, e a Bíblia dá conta disso, né? Então, para mim, esse é o caminho único do ministério pastoral, realmente. Senão, vai faltar um equipamento e você vai acabar, até na boa intenção de querer ajudar alguém,
vai mandar ela para algum chamado especialista que, na verdade, sabe que não é especializado em tratar da vida das pessoas. Eu não sei se é a sua experiência, pastor, mas às vezes também eu observando, né, assim, fazendo, claro, né, uma análise por cima, mas eu vejo que muitas vezes também, a experiência de conversar com alguns colegas que muitas vezes não se aprofunda no aconselhamento. O aconselhamento bíblico, como a gente tem ensinado aqui, não é para um especialista, mas os pastores, eu acho que deveria ser algo que eles deveriam se aprofundar no aconselhamento. E muitos deles, por não conhecer essas verdades bíblicas, muitas vezes trazem a responsabilidade para si, e por não ver as pessoas mudando, muitas vezes traz uma sobrecarga que torna o ministério pesado, em vez de ser algo que ele vê como prazeroso. Porque, como o senhor já citou o texto lá de Atos 20, né, que Paulo estava dizendo, olha, muitas vezes eu estava chorando, mas eu estou pronto não apenas para padecer, mas para morrer por Cristo. Então, é um paradoxo, né? Meio que, peraí, o cara estava sofrendo pelos outros, mas ele não quer abandonar isso. Então, às vezes eu sei se é a sua experiência, mas assim, o que eu tenho observado é que às vezes, como tendo uma visão errada das escrituras e do aconselhamento, ele traz para si um peso que deveria ser jogado para a palavra e para Deus, né? Sim. Sei se... É isso mesmo. Porque a gente acredita assim, né? Talvez, né? Bom, vai dar trabalho acompanhar as pessoas de maneira individual? Sim, vai dar trabalho. Só que é um trabalho, como Jesus colocou em Mateus 11, 28 a 30. Então, ele está ensinando ali no versículo 29, né? Que à medida que a gente aprende dele, encontraremos descanso para a nossa alma. Então, primeiro ele faz aquele convite de irmos até ele. Vinde a mim. Ok, então eu vos aliviarei, ok? Tem aquele momento da conversão. Depois, o que ele está falando no 29, pelo menos eu creio assim, é a questão da santificação. Agora você vai aprender de mim, você vai aprender a viver, já que você é uma nova criatura. Então você vai aprender a viver, e aprender a viver da palavra, a própria Bíblia diz, seus mandamentos não são penosos. Né? Eles vão tirar, na verdade, o jugo de Jesus é muito mais leve do que eu, sozinho, como o irmão falou. Como é que eu pastor, com minha cabeça, o meu recurso, eu sou alguém totalmente limitado, como é que eu vou ajudar outra pessoa? A gente não dá conta nem da nossa vida. Mas como falou, jogou o peso para a palavra, o envolvimento do Espírito Santo, que é por excelência o conselheiro, é um atributo do Espírito Santo. Então, a responsabilidade é de Deus. A gente é mera ferramenta ali, né? Realmente não tem um especialista. O especialista é o Senhor em fazer isso, transformar o coração das pessoas. E a gente sabe disso. Ele começou uma boa obra em nós. E ele vai completar isso. Mas como? Aplicando as Escrituras, a gente se submetendo à palavra dele, aprendendo a viver biblicamente. Isso é libertador. Muito mais leve do que a gente tentar ou a gente vai tentar de maneira humana e até humanista. E qual é o nosso limite? Rapidinho aparece. Ou vamos envolver o Deus Todo-Poderoso, um Deus que é ilimitado em recursos, para a pessoa conhecê-lo e andar com ele, e viver com ele. Então, não tem nem comparação o que estamos oferecendo de recurso, quando estamos trazendo Deus para a vida da pessoa, do que a gente fazer por melhor, mais pareça boa essa teoria, ela é humana, o ser humano não é nada. Amém. Pensando de forma mais prática, para nós irmos daqui a pouco para o final, como é que o senhor poderia encorajar esses pastores e líderes de forma prática para tomar um caminho de confiar mais no aconselhamento ou até buscar, né, de forma mais prática, a se qualificar, né, nessa área de aconselhamento bíblico? Eu penso que assim, que mesmo o irmão falou, é difícil para alguns participar de uma conferência dessa. Né? Às vezes, eu estou vendo irmãos aqui que viajaram 1.000 quilômetros para estar aqui nessa conferência. Falaram ontem na aula, alguns deles. Mas que nobre, né? Que sacrifício que vale a pena. Né? Então, participar de uma conferência, hoje, graças a Deus, tem muito material traduzido já, muita coisa em inglês, lógico, material muito bom, mas a gente tem muito recurso hoje. Você ser discipulado por um pastor, por exemplo, talvez você não possa vir numa conferência dessa, algum impedimento, mas
buscar, né, seja na BCB, aqui no Cibima, outras instituições mas que realmente usam somente a palavra de Deus, não são integracionistas, não tentam misturar Bíblia com psicologia, porque isso jamais vai dar certo, né? Talvez não tenha tempo de falar aqui, mas buscar, no mínimo, ser discipulado por outro pastor. Falar assim, eu quero aprender, eu quero conhecer mais sobre isso. Pode ser que seja numa conferência, pode ser que seja um encontro, né, online, mas não olhar para isso como, mais para frente, como se fosse algo irrelevante. Começar a aprender, ler sobre isso, se inteirar, né? Tem o manual de autoconfrontação, por exemplo, que é um dos pastores da minha igreja falava para a gente assim, se você percorrer esse material de autoconfrontação, com tudo que está ali dentro, como se tivesse feito um bom tempo de seminário, para você entender dos assuntos ali, coisas que você, puxa, mas a Bíblia fala disso, trata dessa forma. É um roteiro muito bom para aprender a lidar com as áreas da nossa vida, né? Ele tem uma sequência muito boa. Então, tem muito recurso hoje. É aproveitar essas coisas para se inteirar e para entender assim, o meu ministério depende disso. Ou eu vou optar por uma linha humanista de ajudar as pessoas. Não tem um terceiro caminho. Ou vai ser a Bíblia ou vai ser outra coisa. É isso. Eu agradeço, pastor. Obrigado aí pela conversa, pelos conselhos, né? Aproveitando aí, como o senhor falou, os cursos aqui do Cibima, né? Todos os cursos que têm envolvido com a área de ensino teológico, né? Nós também temos um curso de música, mas as áreas que têm ensino teológico, nós temos na grade lá disciplina de aconselhamento bíblico, né? Desde o básico, teologia ministerial, e temos até uma mestrado aqui de aconselhamento bíblico, da qual eu tenho o privilégio de ser o coordenador, né, desse curso, e tem sido uma bênção realmente a gente ver, né, desde os cursos básicos, os alunos estão muito encorajados, até uma coisa simples dessa, né, o próprio Teologia Ministerial online, né, o curso online também, temos uma disciplina que se a pessoa quiser fazer só essa disciplina, ela pode fazer, então é uma forma, né, então a maneira de a gente encorajar aqueles que estão mais distantes, né, tem pessoas, nós temos alunos na África, né, com os países de língua portuguesa que estão fazendo o aconselhamento bíblico, isso é muito encorajador. Mas eu agradeço pelo tempo aqui do senhor, de ter disponibilizado, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente no Cibima, a BCB também, quem quiser saber mais das conferências acontecendo no Brasil, pode procurar a BCB, quem estiver lá por Campinas nos ouvindo também, pode procurar a sua igreja aí para o senhor poder ajudar de alguma forma, e eu queria que o senhor deixasse aí uma palavra final, agradecendo e dando uma encorajada para o pessoal que vai nos ouvir. Tá joia? Não, eu que agradeço estar aqui. A gente sempre está assim, muito feliz de estar participando, né? Vocês convidando a gente, estamos aí. É um prazer mesmo. Eu fico animado de ver cada vez gente nova, e os que fizeram o módulo, eles estão indo em frente, indo para os outros. O pessoal que está interessado e a gente percebe as perguntas que são feitas de interesse, de querer ajudar as outras pessoas, de querer resolver as questões da própria vida, às vezes. Eu sei que uma conferência é muito rápido, né? Mas te ver que as pessoas estão buscando. Então, agradecer a Deus, porque Ele está, creio que assim, despertando e mantendo o interesse das pessoas em confiar cada vez mais na sua palavra para lidar com qualquer aspecto da sua vida. Então, isso é uma bênção. Então, eu creio que todos nós somos privilegiados de poder participar disso, né? De alguma forma, Deus nos colocar nessa época, nessa geração que está oferecendo respostas do Senhor para a vida das pessoas. Amém. Então é isso. Obrigado por você ter nos acompanhado aí. Procure o Cibima aí nas nossas redes sociais e na internet, você vai encontrar os cursos, ABCB também, se você quiser saber onde vai acontecer as próximas conferências. Obrigado por ter nos acompanhado, que Deus o abençoe e que a igreja brasileira possa crescer nessa ferramenta do aconselhamento bíblico. Obrigado. Show?